estamos de volta com o Sudeste Esportivo. Essa segunda-feira, 1º de maio, feriado, dia do trabalho, mas estamos aqui, firme e forte, com o Sudeste Esportivo e aquele lembrete, né, aí do início do programa. Aliás, reforçando que Marcelinho, inclusive, elogiou muito o Eldo falou que o Marcelinho, teve um prazer de jogar com o Marcelinho. Marcelinho falou aí, elogiando as qualidades do Eldo, além de tudo, um grande amigo, né? Parceiro. Então um abraço para o Marcelinho. Você pode fazer o mesmo enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, o 99861-9496. 99861-9496. Qualquer evento, o jogo de final de semana, daqui a pouco, galera, nós vamos falar sobre jogos de final de semana, e você pode então enviar através aí da página do Facebook ou meu, na mensagem do nosso Zap. Vamos continuar a conversa com o Helder. Mas antes, Renato, no final de semana, tivemos alguns jogos aí, e claro que a partir da outra semana estaremos com uma lista aqui maior de resultados, né? Mas tivemos no final de semana, por exemplo, o Ocaida vencendo de 3-1 União de Perocão. E a Associação Atlética de Guarapari 3, o Barrense 0. Esse jogo da Associação Atlética, nós temos até aqui os gols do Irlan Tosi, que fez 2 gols, e o Marcelo, que fez o outro. Então, você pode, repito, enviar para cá, que toda segunda-feira nós vamos estar divulgando, sem contar, por exemplo, o Master do Guarapari, né? O Super Master, que joga, o Master joga no sábado, o Super Master no domingo. Então, um abraço para o Mendonça, todo o pessoal, que pode enviar, porque é sempre a equipe de vermelho enfrentando a equipe de branco. Mas os resultados, aliás, são os mais elásticos aí no Supermaster. Um abraço para todo o pessoal, para o Algério, que aliás faz aniversário no dia 5 agora, no dia 5 de maio. Ô Helder, eu falei antes do intervalo que tem um jogo, né, que você meteu 3 gols contra o América do Rio Grande do Norte, era a segunda divisão do brasileiro. Na época estava o Cláudio Adão, estava no nosso time. Inclusive um dos gols foi que eu dei o passe, foi o primeiro gol do Cláudio Adão na Desportiva. Né? Foi uma partida, foi espetacular a partida, para mim principalmente. Ganhamos de 5-0, fiz 3 gols, dei passe para 2. Mais uma vez, uma época muito boa de investimento, em que a Desportiva mostrou que a Desportiva era uma das referências na Série B do Brasileiro. Em Portugal eu encontrei jogadores que eu havia jogado contra eles estavam no Santa Cruz. Eu não conhecia os caras. Os caras vieram e falaram, pô, você é o Helder, jogou na Desportiva e tal. Então você vê como que a gente representava bem o nosso estado na Série B do Brasileiro. Naquela era outra época, né? A gente lembra de campeonato, aí Renato que bate aí na mesma... Renato é um pouco mais velho que eu, mas enfim, campeonato que tinha o Caxias, né? Forte, pô, era aquele campeonato do George, goleiro e tal. Era um campeonato que tinha público, e daqui a pouco nós vamos falar disso. Falta público porque falta talento, ou não tem talento porque falta público? Enfim, mas antes disso, vamos conferir esse jogaço aí, que o Helder fez 3 gols contra o América do Rio Grande do Norte, 5-0 para a Desportiva. Esse é o Helder, você que é mais jovem aí, né? Conhecia o Helder. Aliás, esse é um papel que eu acho muito importante, né, Renato, do programa, da gente valorizar a prata da casa, né? Divulgando. Então, tem uma galera muito jovem aí que não pode, apesar de que agora tem o YouTube, então tá vendo aí 3-0, e você falou que você jogava com o Cláudio Adão. Quem é que estava mais nesse time aí? De conhecido, assim, de renome nacional, tinha o Flávio, jogou no Atlético Mineiro,
mas um outro jogador, mas não eram tão conhecidos. Mas desde 92, né, que a gente, desde que veio o Jaime de Almeida, fez aquele excelente time, fomos campeões em 92, veio Andrade, veio Washington. A ideia da Desportiva foi mesclar, né, jogadores de renome nacional, e boa parte éramos da base. E isso está faltando também hoje, né? Que isso eu falo, geralmente eu tenho conversado com China, a gente tem um grupo de ex-atletas, e eu costumo dizer, nós aprendemos muito com esses caras. Isso é importante demais, né? Você fazer esse intercâmbio com jogadores de renome nacional, que é outro mundo, é outro momento. Então a gente daqui, às vezes a gente não tem tanto esse contato, e a gente acaba por aprender muito. E quem ganha? O clube e a torcida. Exatamente, é por aí, né, Renato? Com certeza. Eu mesmo acompanhei muito o Helder. Eu lembro uma partida, me foge agora qual foi o adversário, não sei se foi o Gama de Brasília, que o Helder fez um gol relâmpago. Foi contra o Gama? Acho que foi. Foi contra o Gama, acho que foi 1-0 para a Desportiva. Eu lembro que você me falou isso. Né? E eu saí de moto, eu e o amigo meu Nonato, Natinho, né? Nós saímos de moto poder ir para Vitória para assistir Desportivo e Gama. E nós, porque nós tínhamos uma amizade muito grande, eu e o Helder, né? Sempre fomos bastante ligados, né? E o Gersinho também atuava pelo Desportivo. E no começo do jogo, acho que foi um gol, menos de 1 minuto de jogo. O Helder foi lá, fez o gol, e para delírio da torcida, um estádio super lotado, e a Desportivo na Série B. Isso é gratificante para a gente, né? Os jovens de hoje que estão aí, que não conhecem a história, da Desportiva, eu tive o prazer, que eu não lembro bem a época, o ano que foi, mas acho que foi em 73, o Fio Maravilha estava no auge do futebol dele, estava no auge, e a Desportiva trouxe o Fio Maravilha para disputar o Brasileirão da primeira divisão, entendeu? O estádio superlotado e ficava muita gente de fora. Porque a capacidade do Geraripe, hoje a Arena, né, Unimed Cicobi, é pequena, é uma cidade pequena. Mas existia um anseio do povo capixaba em torcer pelo Desportivo, torcer pelo Rio Branco, torcer por Vitória, que também disputou vários brasileiros, né? Nunca com muito ênfase, com muito sucesso, como a Desportiva disputava e o Rio Branco. Mas o futebol capixaba hoje a gente fica muito sentido. E ver o futebol capixaba nessa situação que chegou. Você vê o Helder com passagem brilhante pelo futebol capixaba, depois o Ribeiro vai contar com passagem pelo Vitória da Bahia, que eu acompanhei o Helder jogando pelo Vitória da Bahia, depois Helder... Aí vem um gancho, eu vou te cortar para aproveitar esse gancho seu que eu falei antes. Mas falta, por que o torcedor então não vai? É por causa desse intercâmbio? Quer dizer, falta uma estrela, alguém que puxe isso, como vocês dizem, por exemplo. Túlio teve aí um período, toda vez que a gente vê um jogador mais conhecido, chama o público. Basta dizer que quando os grandes clubes jogam aqui no Espírito Santo, sempre tem público. Falta um pouco isso, até como estratégia de marketing. Tião, assim, já começa do trabalho de base, né, do trabalho consistente de base, para realmente fazer jogadores. Eu acho que falta, como eu falei, a gente estava conversando, apoio do poder público, privado, né, da imprensa. Tem que ser um trabalho em conjunto, federação, tem que ser um trabalho em conjunto. Nós precisamos, Renato e Tião, de fazer ídolos aqui. As crianças precisam ver ídolos capixaba jogando, para na hora que ela estiver brincando de bola, que geralmente a criança brinca, eu sou o Neymar, o cara tem que ser, eu sou o João, eu sou o Antônio da Desportiva do Rio Branco, tem que criar ídolos. Nós temos que fazer a torcida gostar do nosso futebol. Entendeu? Então, para que isso aconteça, para fazer com que a própria imprensa dê força nisso, nós temos que ter um campeonato forte. Você abre a Gazeta e outros jornais aqui, primeira coisa do jornal, futebol do Rio de Janeiro. Às vezes lá dentro tem uma matéria pequena do futebol capixaba. Isso é inadmissível, tem que dar força. Legal o trabalho que está fazendo dos jogos ser transmitidos, é legal. Na minha época, quem dera se tivesse isso, não tinha isso. Entendeu? É uma forma, né? Mas a gente precisa ter um time mais consistente, fazer um campeonato brasileiro bom, que também passa por aí. Porque se um time não passa da primeira fase da Série D, não vai chegar nunca. Agora, aquilo que você falou também, né? Quer dizer, a televisão abre espaço, mas na hora que vai mostrar, o cara fica olhando o jogo e dizendo, peraí, isso você está falando, não tem ninguém, é tudo japonês, com todo respeito, inclusive aos japoneses, quer dizer, não há ninguém que se destaque no futebol capixaba, né? A gente vê jogadores como Paulinho Pimentel, também com todo respeito, mas são aqueles mesmos jogadores atuando em diversas equipes,
não há novidade, não aparece nenhum jogador de destaque. Quer dizer, então é um trabalho conjunto, como você também pensa por aí, federação, imprensa, todo mundo junto, mas eu acho que é isso que você está dizendo, aparecer valores, trabalho de divisão de base, para poder modificar. Agora, Léo, já estamos na reta final aí do programa, falar da sua passagem também aqui fora do Espírito Santo. 11 anos na Desportiva, e quando você saiu foi para onde? Olha, em 95, primeiro semestre, fui emprestado para Vitória da Bahia, fui campeão baiano pelo Vitória, voltei no segundo semestre, disputei a Série B do Brasileiro, foi na época até desse jogo aí, e dali fui vendido para o Famalicão em Portugal. De lá tive em 6 clubes, fiquei 8 anos e meio mais ou menos em Portugal e retornei. Quando eu retornei, tive 6 meses no Rio Branco e mais uns 7 meses no Estrela. Aí a própria história que envolvia o futebol capixaba já não valia a pena. Agora que eu venho uma pergunta para Helder, nesse período todo que você atuou como jogador profissional, qual foi o momento áureo, aquele momento que você sentiu, eu estou bem, eu estou satisfeito com a minha profissão? Qual foi esse momento? Que ano que você acha que foi um ano marcante para você? Renato, eu falo, chega aquela emoção, porque para mim, todo jogador no estado, ele pensa em sair daqui e jogar num grande clube, num grande centro. E a minha maior decepção no futebol foi justamente aquele jogo contra o Goiás em 94. Nós tínhamos uma equipe, boa parte de prata da casa, de jogador da base. Nós estávamos muito, mas muito bem, entendeu? E nos tiraram a chance de disputar uma Série A do Brasileiro. Como eu digo que mudou a minha história de vida, mudou da minha e até do torcedor capixaba, sim. Até do vendedor ambulante eles mudaram. Mas tive outros momentos que também tive muito bem nos campeonatos. Quando eu saí daqui em 95 na Série B, se não me engano, eu terminei a Série B, nós saímos na segunda fase, teve mais uma ou 2 fases. O artilheiro acabou com 14 gols. Eu saí na segunda fase, eu tinha 10 gols. Né? Então estavam especulações de Botafogo, alguma coisa de Fluminense, mas nada de concreto. Acabou eu indo para Portugal. Em Portugal, como é que foi a adaptação? Porque, apesar de Portugal, no primeiro momento, a gente, quando fala em Portugal e China, a gente já, né, tem muito jogador agora indo para a China, comida, a gente, Portugal, imagina que não vai ter dificuldade não. Como é que foi lá em Portugal? Foi até tranquilo, um pouco difícil por conta do frio, né? Porque eu adoro calor. Né? E a curiosidade é que eu fui para Portugal porque eu disputei a Série B do Brasileiro e joguei contra o Sergipe 3 vezes. Das 3 vezes, eu marquei gol. O treinador que estava no Famalicão era o treinador do Sergipe. E o empresário que me levou, o Roberto Lopes, ele falou, estou precisando de um atacante. Cara, tem esse o Helder da Desportiva. Ele falou, eu quero esse. E foi assim que eu fui para lá. Foi um cara que eu joguei contra ele e resolveu me contratar. Mas no restante a adaptação foi tranquila, encontra muito brasileiro. Brasileiro é igual Pardal, todo lugar tem. Né? E você é artilheiro ou vice-artilheiro em Portugal? Tem uma história dessa, não tem? Das equipes. Né? Graças a Deus, das equipes que eu disputei. Fui campeão da Taça de Portugal pelo Beira-Mar, como se fosse a Copa do Brasil aqui. E um dos títulos maravilhosos que eu tive lá. Bom, eu quero mandar um abraço também para o Paulo Roberto Souza. Falar em Paulo Roberto Souza, vai estar no programa em breve, porque ele é organizador da Copa Norte. Paulo Roberto está lá na Santa Mônica, né? Mandar um abraço para ele, toda a família. Ligado aqui, acompanhando o Sudeste Esportivo. Um abraço para o Paulo Roberto e a você aí dos 4 cantos acompanhando. Então, para a gente poder fechar aqui, você no Guarapari Esporte Clube, você não atuou, né? Quer dizer, profissionalmente você não disputou nenhum campeonato. Eu já tinha até parado, recebi um convite do Oswaldo, na época disputou a segunda divisão, que ia fazer time só da casa, mas foi uma passagem muito rápida. Algumas coisas aconteceram que eu não concordava e acabou que eu fiz, na verdade, jogar mesmo. Foi 10 minutos que eu estava no banco, foi contra a Desportiva, que a Desportiva ganhou acho que 5-1. 5-1, não sei. 5-1. E eu entrei faltando acho que 10 minutos, 5 minutos para acabar. E a partir daí eu tomei a decisão, por outros motivos que não interessam, de sair. Também foi aí depois... Você encerrou o futebol ali? Você parou? Sim, eu parei. Aliás, depois disso o Guarapari não voltou mais à segunda divisão. Lastimável, né? Um parênteses aí para falar do Guarapari, que foi decepcionante, né? Atualmente o El teve lá, o Oswaldo, acho que até também nem merecia, porque foi uma coisa também assim meio de cima da hora.
para disputar, mas enfim. Mas o Guarapari, espero em Deus que faça um trabalho para retornar ao futebol. Porque a cidade merece, o clube tem história, o clube tem torcida. E tem tudo para dar certo. Tomara que isso aconteça, porque o torcedor do Guarapari, aliás, né, é aquele torcedor apaixonado que sente uma falta danada. Aliás, dos próprios campeonatos aqui, né, o campeonato municipal, naquele tempo com a América, depois com o próprio aeroporto, enfim, campeonato com torcida presente. Hoje em dia a gente, infelizmente, não tem um campeonato mais, né, dessa natureza. E o Guarapari Esporte Clube, que tantas alegrias nos deu, inclusive com o título de 87. Weldo, a gente agradece a sua participação aqui no programa. Prazer reencontrá-lo, como eu disse, fininho. Tá jogando onde? Qual a equipe que você joga no final de semana? Rapaz, onde der, onde me chama, eu vou bater uma peladinha. Bom, você falar em fininho, nós dois também jogamos também, né? Agora tem isso também, né? Mas eu agradeço, cara. Eu agradeço o convite, sempre que puder estarei presente. Eu acho que é importante a gente falar de esporte. Esporte eu acho que é tudo na vida. Se as pessoas, se os políticos soubessem o bem que faz o esporte na vida da pessoa, já começar pela criança, eu acho que muitas coisas seriam evitadas no futuro. Então eu torço para que tudo isso mude a cabeça das pessoas que nos governam, mude as cabeças das pessoas que estão de frente do esporte, né? Aqui em Guarapari, no estado e assim, enfim, no Brasil. Isso aí. Então a gente agradece o Weldo, um abraço aí no Weldo, toda a família, sempre presente, né? Sempre ligado ao esporte. A você que está aí nos 4 cantos da cidade acompanhando o Sudeste Esportivo. Renato Aquino, obrigado, hein, pela sua presença aqui. Sempre muito elegante. Com esse obrigado pelo elegante, terno né? preto. Obrigado pelo elegante, né? Bom ouvir isso e agradecer também ao Helder, né, por estar aqui com a gente. E vamos abrir esse convite, estender esse convite para outros ex-jogadores, não só profissionais, como de amadores que marcaram época em Guarapari. O próprio Marcelinho, que está ligado na gente, fica de olho que em breve vai estar aqui com a gente. É um prazer muito grande estar participando, debatendo o futebol em si e falando um pouco sobre a história da cultura do futebol capixaba, que é uma coisa que nós temos que preservar. Aos jovens de hoje que não acompanharam o futebol, que na época que o futebol capixaba era bastante atuante, está aqui o Helder, que marcou história, marcou época, e você teve uma chance hoje de acompanhar um pouco da trajetória do Helder. Isso aí. Sempre lembrando que você pode enviar, né, a sua notícia, o que está acontecendo no seu bairro, evento, o jogo de final de semana, através aí da página Facebook TV Sudeste, ou então, como fez Marcelinho, Paulo Roberto Souza, através do WhatsApp 998619496, 998619496. E então, a próxima segunda-feira a gente está de volta, tem horários alternativos de reprise aí no programa, também no YouTube. Segunda-feira, 7 da noite, toda segunda aqui, com o Sudeste Esportivo. Fica uma programação aí da TV Sudeste, agora com o culto que vem aí a seguir. E depois ainda tem sala de imprensa e muito mais. Abraço para você que está sempre ligado na TV Sudeste, você dos 4 cantos da cidade. Até segunda que vem. Até lá.